Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus, pessoal. Segundou por aqui, que friozinho, pessoal, que delícia. Hoje não abriu sol aqui em Saquarema, não, pelo menos agora à tarde tá o tempo lusco-fusco. E como vocês já viram aí no título, esse vai ser mais um A Gorda Responde, pessoal. Tô muito feliz. Recebi muitas perguntas, acho que 20 ou 21. Vou tentar responder tudo aqui nesse vídeo. Se não der, eu vou fazer um parte 2, tá? Mas vamos que vamos? Então, sem mais delongas, deixa eu pegar aqui o celular. Vamos começar, pessoal. Vamos começar com essas perguntas maravilhosas de vocês. Eu gostei que vocês estão realmente interagindo a beça. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a pergunta da Juliana Macedo. Um beijo, Juliana Macedo, para você. Obrigada, querida, pela pergunta. A Juliana botou assim: qual a importância da madrinha e você acha que a religião pode impactar? Então, esse é um assunto que eu domino. Eu não tive filhos, mas eu tenho 4 afilhados. Na verdade, eu tenho 5 afilhados, só que um eu perdi o contato com ele, infelizmente, e fico muito triste por conta disso. Mas os meus 4 afilhados que seguem já são todos adultos, né? Eu tenho a mais velha, é a Karina. Depois da Karina vem a Maria Eduarda, depois da Maria Eduarda vem a Mariana e depois da Mariana vem o Brian. Então todo mundo tem mais de 20 anos. A Karina, Nina, deixa a mamãe gravar. A Karina já tá, eu não vou lembrar a idade deles todos aqui, mas a Karina já tá fez aniversário agora, dia 2. Brian vai fazer aniversário agora no final do mês. A Karina já tá nos seus 30 e poucos. A Duda acho que ainda tá nos 20 e poucos. A Mariana também. E o Brian também. Acho que a mais velha mesmo é a Karina. E teria o Davizinho, pessoal. Só que o Davizinho, eu perdi o contato com ele, né? E... enfim. O que eu gosto, né? Assim, o que eu sempre gostei é que as minhas comadres, né? Que são 2. São 4 crianças... e são 3 comadres. As minhas comadres nunca se intrometeram em relação... assim, a maior parte delas nunca se intrometeu na relação minha com os meus afilhados. A gente podia estar sem se falar ou chateado uma com a outra, que o meu relacionamento com os meus afilhados sempre foi uma coisa à parte. Eu acho que tem que ser assim, né? Agora, quando a criança é muito pequenininha, como era o caso do Davizinho, aí não tem como, né, pessoal? Não tem como, mas eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo para Jaque, que é a minha comadre number 1. Mandar um beijo para Ellen, que é minha comadre maravilhosa também. Tem a mãe da Mariana também, que hoje em dia a gente não convive mais junto. E a mãe do Davizinho também, que a gente não convive mais juntos. Porém, contudo, todavia, pessoal, eu sou... como é que diz agora? Eu tenho direito de fala nisso, né? Eu amo ser madrinha, eu curti muito os meus afilhados, todos adultos agora já estão me dando os netos, né? Tem da Karina, a Karina tem um casal, a Mari tem um menininho também. Só que a Mari, ela mora muito longe de mim, ela mora lá em Foz do Iguaçu. Isso também atrapalha um pouco a convivência. E agora tem a minha netinha que nasceu agora do Brian, né, a Anastácia. E assim, pessoal, eu até falei outro dia, não sei se foi com o Brian, eu falei com alguém, gente, eu tô precisando arrumar um afilhado pequeno de novo, que é pra poder ficar penteando meu cabelo, ficar fazendo massagem no meu pé com aquela mãozinha de criança que eu amo. Mas brincadeiras à parte, pessoal, agora vamos falar uma coisa séria. Eu acho que madrinha e padrinho é uma coisa para a vida toda. E eu acho que madrinha e padrinho não tem nada a ver com religião. Isso é uma concepção minha. A gente batiza na igreja católica. Todos os meus, acho que foram na igreja católica.
a Mariana, a Karina e todos eles. Não foi em outra religião, não, foi tudo na católica. Mas eu acho, pessoal, isso uma bobeira. Eu acho que quando uma mãe, ou um pai, ou um casal escolhe uma pessoa para ser madrinha do seu filho, ela tá escolhendo uma pessoa que ela saiba que seu filho pode contar na falta dela, né? Então, assim, eu tentei sempre acolher os meus afilhados todas as vezes que eles precisaram de mim. E vou continuar sendo essa madrinha que eu sou. As pessoas podem achar assim, a Catarina deve ser uma fofinha de madrinha. Pessoal, não sou uma fofinha, acho que eu vou ser uma fofinha de vó madrinha. Mas de madrinha não, eu sempre tentei extrair o melhor dos meus afilhados, sabe? Com muito amor, com muito carinho, dando bronca quando tinha que dar. Eu sou aquele tipo de madrinha que se tivesse que rolar no chão eu rolava, mas eu também tivesse que dar uma bronca eu dava, tivesse que botar de castigo, agora não pode mais falar a palavra castigo, né? Que a criança fica muito traumatizada, tem que falar botou pra pensar. Eu botava pra pensar. Eu acho que talvez se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje de vida, eu faria diferente em algumas coisas. Em outras coisas eu acho que eu fui muito bem. Em outras coisas eu acho que eu pequei talvez pelo excesso. Mas sempre querendo dar o meu melhor como madrinha e extrair deles o melhor. Eu fico muito feliz de ver hoje os meus afilhados muito bem encaminhados, graças a Deus. Todos eles são pessoas honestas, dignas. Vamos ver se a Nina vai deixar, né, pessoal? Se a Nina deixar, vai ser ótimo. Então, voltando, todos os meus afilhados são pessoas honestas, pessoas maravilhosas, seres humanos incríveis, com os seus defeitos e qualidades como qualquer outro. Não são santos e nem eu queria que fossem. Mas, assim, todos trabalham, tem a Karina. Vou falar um pouquinho deles, porque eu sou madrinha coruja mesmo. Tem a Karina, que é uma confeiteira de mão cheia, e acreditem vocês, ela me dá altas dicas e faz muitos bolos, muitos doces. Ela se encontrou na confeitaria e nossa, cada coisa linda que ela faz, pessoal, linda, linda, linda mesmo. Eu vou ver se eu deixo o Instagram dela aqui para vocês que moram aí no Rio, se vocês quiserem encomendar bolos e doces, e eu assino embaixo. Ah, Catarina, você está assinando embaixo porque é sua afilhada. Não, eu poderia falar dela aqui e não fazia propaganda. Eu já disse para vocês que eu só faço a propaganda de quem eu conheço e a qualidade do trabalho, né? Então, assim, eu conheço a qualidade do trabalho da minha afilhada e eu sei que ela arrasa, ela arrebenta. E graças a Deus está bem também com a vida dela. E depois vem a Dudinha professora. Eu acho que ela, não sei se ela já terminou, acho que ela já terminou sim a faculdade, estava fazendo pedagogia lá na UERJ e trabalha, casada. Karina também tá com a vida dela, vivendo a vida dela lá direitinho. Aí depois vem a Mari é uma esteticista de mão cheia, massagista, trabalha com essa parte aí da beleza lá em Foz, arrasa também. E por fim, mas não menos importante, o meu marinheirozinho, né, meu Brian, que hoje é cabo lá da Marinha, graças a Deus. Então, assim, eu sou muito orgulhosa e muito coruja dos meus afilhados, sabe, pessoal? Graças ao bom Deus, eles são meninos adultos, né, maravilhosos. A Mariana morou comigo, o Brian morou comigo e a Karina morou. A Karina foi a que mais morou comigo. A única que não morou comigo foi a Dudinha. Mas, assim, a gente tem muitas lembranças e recordações de férias, de muitas coisas. Agora que ficaram adultos é que a vida fica mais difícil. Nós temos um grupo no WhatsApp, eles se tratam de primos, se conhecem. E é muita história, pessoal, muita história. Então, assim, eu abracei essa função de ser madrinha com unhas e dentes, sabe? Eu sou muito apaixonada pelos meus afilhados. Sou uma madrinha presente na medida do possível, porque eu também moro um pouco longe.
mas quando dá a gente se encontra. A gente se encontrava mais quando eles eram crianças. Agora que eles estão adultos, eles meio que me abandonaram, sabe? Mentira, pessoal, me abandonaram, não. A gente tá sempre se falando e assim, como você disse aqui na sua pergunta, eu levo isso muito a sério e acho que isso não tem nada a ver com religião. Você pode convidar uma pessoa para ser padrinho ou madrinha do seu filho sem ter esse rito. O rito está dentro de nós, a consideração está dentro de nós. Para vocês terem uma noção, a minha filhada número 1, a Karina, eu nem cheguei a crismar ela, mas ela é a minha filhada número 1, porque eu peguei isso para mim. Então, assim, ela é a minha, eu não tive nenhum rito com ela. Gostaria de ter tido? Gostaria, para ficar assim, emblematizado. Mas isso não faz a menor diferença para mim, se é madrinha de crisma, de consagração, se é madrinha do coração. O importante é que a gente possa amar o nosso afilhado incondicionalmente, que a gente possa ter um bom relacionamento. Madrinha, pessoal, tá longe de ser uma pessoa que só dá presente no Natal e no aniversário. Não. Isso daí não é madrinha, né, pessoal? Então, assim, e cada um tem um jeito. E eu convivo e eu participo. E vocês veem que eu falo aqui as conquistas, as coisas. Eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus de ter os meus afilhados. São os amores da vida da Dindinha. E eles me pedem a bênção e me chamam de senhora e eu amo, eu adoro. Não me sinto mais ou menos importante do que isso, mas eu sou a madrinha deles e eu gosto de ser tratada como tal. E eles são os meus afilhados. A gente vai conversar sempre de tudo, mas com respeito, gosto que peça benção, não gosto que fale palavrão comigo. Ah, Catarina, mas você é falsa moralista porque você fala palavrão. Eu falo palavrão, mas eu não gosto que os meus afilhados falem palavrão comigo. E é assim que eu criei eles assim comigo. Eu gosto dessa coisa, sabe? Porque eu fui criada assim também. Então, adoro quando eles ligam pra mim, me pedem a benção. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E quando eles não pedem, eu fico assim, Deus te abençoe, que eles às vezes esquecem. Deus te abençoe. Aí eles, na mesma hora, eles falam, benção, Dinda, Deus abençoe. Eu acho lindo, pessoal, eu acho lindo. Me julguem, mas eu acho lindo. Sou muito apaixonada por eles, sou muito, 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 muito mesmo. Então tá aí, Juliana, sua primeira pergunta, eu respondi em 50 minutos, mas essa sou eu. Então, eu acho que a religião não impacta em nada, em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Para mim, em nada. Se eu nascer uma criança, alguém me chamar para ser madrinha, porque eu também analiso, tá, pessoal? Aquela coisa, porque assim, se eu ver que eu não vou poder fazer, como é que eu vou dizer? Porque às vezes a gente fala assim, mas não se recusa um afilhado e tal. Mas às vezes, pessoal, é melhor você recusar um afilhado do que você não ser presente na vida daquele afilhado. Então, se você não tem a vontade de ser presente ou acha que não tem capacidade para tal, é melhor você recusar, que é para ele ter a oportunidade de ter um padrinho, uma madrinha que sejam presentes. E então, independente, se alguém que for macumbeiro me chamar para ser madrinha, eu vou ser madrinha. Se alguém católico, eu vou ser. Se alguém que não tiver religião, não tiver um filho, fala, Catarina, você quer ser madrinha do meu filho? E eu achar que eu posso ter um convívio, porque um padrinho com madrinha tem que ter convívio. Eu agora, depois que os meus afilhados ficaram adultos, é que a gente fica assim, um tempão sem se ver. Mas todas as férias era sagrado comigo. Então, assim, final de semana, aniversário, quando eu morava no Rio, eu pegava eles. Então, assim, a gente tem que fazer esse elo enquanto é criança. Depois, não adianta mais, né, pessoal? E, dito tudo isso para vocês, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta é do meu irmão, Cauã. Vamos lá. Você sempre que namora alguém tatua o nome? Peraí que subiu uma mensagem aqui do WhatsApp. Você sempre que namora alguém tatua o nome? Não é sempre que eu namoro alguém que eu tatuo um nome, pessoal. Aconteceu 2 vezes. Uma de tatuar uma letra, que é a que eu tenho aqui no meu pescoço, que eu já falei sobre isso. E desse meu último relacionamento, eu tatuei o nome
aqui no meu braço. E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa, pessoal, muito emocionada. Vocês já sabem disso, né? Eu sou a pessoa emocionada. E assim, quando eu tive esse último relacionamento, eu achei que eu tinha encontrado o homem da minha vida. Eu achei que aquele cara, ele ia transformar a minha vida, sabe? Ele era o que eu queria, ele falava muito o que eu queria ouvir. Eu achei que ele fosse uma pessoa completamente diferente do que eu, convivendo com ele, vi que ele era. Então, assim, na verdade, eu me apaixonei por um personagem que ele criou. Eu não me apaixonei por ele. E depois que eu descobri, eu achei que o meu amor poderia modificar ele. E não foi bem assim, né, pessoal? Porque tudo tem que ser recíproco. Então, quando eu conheci essa tatuagem aqui, eu fiz com 3 meses. A gente nem morava junto ainda. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Quando eu fiz essa tatuagem aqui, eu achei que eu tava dando a maior prova de amor pra ele. E ele ficou super chateado quando ele viu que eu fiz a tatuagem. Ele ficou muito chateado, mas muito chateado mesmo. E eu fiquei assim, desnorteada, porque eu tava dando uma prova de amor pra ele. Eu tatuei o nome dele na minha pele e tipo assim, eu achei que ele ia ficar emocionado, que ele ia gostar. Eu nunca tive essa experiência de ninguém tatuar o meu nome, né? Mas eu quis fazer isso como uma prova de amor e não me arrependo de ter feito. Me arrependo de para quem eu fiz. Então, assim que der, eu vou tirar. Ainda não tive a oportunidade. E o A, Catarina, por que você não tirou o A? Pessoal, vocês acreditam que eu não tive vontade de tirar esse A? Eu não sei se foi porque foi uma época muito bacana da minha vida. E diferentemente do A, esse A não me prometeu nada. Não fez nada. A gente não tinha relacionamento, a gente não tinha nada. E eu simplesmente fiz porque eu estava muito apaixonada. E isso tem mais de 20 anos. E esse aqui do pulso eu fiz consciente. E talvez por isso que eu nunca tive vontade. Mas agora já tô tendo vontade de... Que eu conheci a tatuadora que eu indiquei aí pra vocês. E aí eu tô com muita vontade de mudar, de reforçar as tatuagens que eu já tenho, que eu gosto. E mudar essas aqui. Provavelmente aí pra frente eu vou mudar. Mas isso não é uma prioridade. Então continua aqui, entendeu, pessoal? Mas eu fiz isso realmente como uma prova e não valeu a pena. Que pena que ele não soube aproveitar, né, pessoal? Uma pena pra mim não, uma pena pra ele. Porque aqui eu faço qualquer outra tatuagem, sou uma pessoa que gosta de tatuagem, então pra mim não vai ter diferença nenhuma. Mas não me arrependo de ter feito. Me arrependo de ter feito para quem eu fiz. E muito provavelmente, se Papai do Céu botar uma pessoa na minha vida e eu tiver um outro relacionamento, eu já não vou sair de cara fazendo, não. Mas muito provavelmente eu devo fazer sim, porque eu gosto. Eu acho bacana, eu acho... Ah, mas parece boi, com coisa do dono. Gente, eu gosto, né? Eu acho bonito, eu acho uma prova de amor. Você levar a pessoa que você ama na tua pele, assim, o nome da pessoa. Pena que muitos não dão valor, né? E é isso, pessoal. Mas faria de novo, quantas vezes fossem necessárias. Não, acho lindo, acho isso uma prova de amor. E a gente se arrepende quando a gente faz para a pessoa errada, mas aí a gente faz um desenho em cima e tá tudo certo, tudo na vida tem jeito. Então tá aqui, Caua, sua pergunta respondida. Vamos lá agora para a pergunta da Lúcia Nobre. Um beijo pro meu irmão e um beijo para a Lúcia Nobre. Um beijo, Lúcia, obrigada pela pergunta. Vamos lá. Que dia você faz aniversário? Quero te mandar um mimo lindo. Ah, obrigada, meu amor. Eu faço aniversário dia 26 de setembro. 26 de setembro. Sou libriana. Obrigada, querida. Vamos lá. Próxima. Júlia Mesquita. Júlia Mesquita, um beijo para você, querida. Obrigada pela pergunta. Queria um conselho.
Tenho um filho gay de 22 anos e ele não me conta. O que faço? Acolhe ele. Se você sabe que ele é gay, chama ele para uma conversa só vocês dois e você fala: meu filho, eu tô percebendo isso, isso e isso. Eu quero dizer para você que independente se você gosta de homem, de mulher, se você não gosta de nada, eu sou sua mãe, eu vou continuar te amando. Isso é a opção sexual, a condição sexual, isso interessa a você. Porque o que acontece, pessoal? Eu acho que fica muito... não seria a palavra correta, marginalizado, mas assim, eu acho que tudo que você se propõe a ser na sua vida, você tem que ter uma linha, você tem que ter uma educação, você tem que ter um princípio, você tem que respeitar, entendeu? Eu não tô aqui pra... Desculpa o nome feio, mas eu gosto muito dessa frase. Eu já falei aqui no canal, é um nome feio, é um nome pesado, mas eu acho horrível a pessoa que fica cagando regra na vida dos outros. Cada um sabe de si, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porém, contudo e todavia, eu acho que acima de qualquer coisa tem que ter o respeito, né? E independente de ser gay, um casal hétero tem que ter respeito, né? A pessoa ficar se agarrando, se beijando, tudo tem momento, pessoal, tudo tem momento. Se você tá entre amigos, se você tá na presença de uma pessoa mais velha, se você tá na casa de uma pessoa... Eu acho que você tem que ter princípios, e isso vem de educação, isso vem de berço. Isso não tem nada a ver com sexualidade, entendeu, pessoal? E eu penso dessa forma. Então, se eu tivesse o meu irmão, o Cauã, vocês sabem que ele é gay, né? Então, ele sempre fala assim pra mim: Catarina, todo mundo acha lindo quando não é na sua família. Todo mundo acha, ai, fulano é gay, ai, que barato, que legal. Mas na nossa família a gente não quer. E é uma grande verdade. Nina, não começa, Nina, deixa a mamãe gravar, ela tá atacada. Então eu acho assim, que eu como mãe, se eu percebesse, eu ia sentar com meu filho, eu ia conversar com meu filho, ainda mais que ele já tem 22 anos, então já fica melhor ainda porque ele já é um homem adulto, ele já sabe se defender, entendeu? Conversar com ele, deixar ele livre para ele poder desabafar, falar, conversar, ser uma mãe amiga, porque mãe não pode ser só amiga de filho, mãe tem que ser mãe e amiga. Esse negócio de mãe, amiguinha de filho, eu não concordo com isso. Mãe amiga, aí sim. Agora só amigo, esse negócio de mãe que tem relacionamento sexual, que comenta com o filho, que o filho comenta com a mãe, isso não faz parte da minha cabeça, entendeu? Eu sou uma pessoa, pessoal, que eu vou fazer 47 anos. Se eu estiver vendo um filme, tiver uma cena de nudez, de sexo, alguma coisa com a minha mãe, eu morro de vergonha. Eu saio, eu falo assim, que chato isso, acelero. Eu fico mortificada, porque eu não tenho esse tipo de assunto com a minha mãe. A gente tem assunto, sim, de sexo, a gente vai ter, mas uma coisa que não é escrachado, entendeu? Eu não vou ficar vendo um filme de cenas sexuais com a minha mãe. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, são coisas... Se eu tiver que conversar alguma coisa com a minha mãe, se eu tiver que perguntar alguma coisa à minha mãe, se eu tiver dúvida de alguma coisa e tiver que falar com a minha mãe sobre coisas sexuais, a gente vai falar, a gente vai conversar. Mas não de uma forma de qualquer jeito, né, pessoal? Porque isso é o meu posicionamento, tá? Eu não tô dizendo que eu tô certa ou que eu tô errada. Estão me fazendo uma pergunta, né, Júlia? E eu tô respondendo para você. Eu acho que com o entendimento que eu tenho hoje, com 46 anos, eu acolheria o meu filho, eu daria todo o apoio que ele necessitaria, mas diria para ele esse negócio de... eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui, pessoal, mas é a minha opinião, tá bom, pessoal? Eu acho que... Primeiro, eu acho que cada um pode fazer o que quiser da sua vida. Eu, Catarina, acho que o que acontece? Que você pode gostar de quem você quiser, só que você não precisa, né?
Como é que eu vou falar isso aqui? Eu vou falar porque é a minha maneira de pensar e tá tudo bem, cada um tem a sua. Eu respeito quem pensa totalmente ao contrário de mim, mas eu vou falar aquilo que eu acho. Eu acho que você não precisa se vestir de mulher, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que outro dia eu tava conversando com meu irmão, com o Cauã, a respeito disso que eu vi na internet. Eu não sei se são influenciadores, eu não sei o que é. O rapaz casando, eram 2 rapazes. Um tava casando de calcinha. Eu acho que era a mãe dele, uma senhora que tava levando ele. E isso pra mim, pessoal, isso aí é totalmente desrespeitoso. Entendeu? Ele tava causando... Seria desrespeitoso se fosse uma mulher que tivesse de calcinha casando e o pai levando. E no caso era a mãe dele, o cara de calcinha. Problema nenhum ele ser gay, problema nenhum a mãe dele acompanhar ele até o lugar onde ele estava casando. Achei bonito a mãe ir com ele, eu iria com meu filho também. Agora, se o meu filho me convidasse para ir, levar ele no casamento, eu sabendo que ele ia entrar de calcinha, eu ia dizer, não, meu filho, eu não vou fazer isso. Por mais que eu te ame, eu não vou fazer isso. Né? Porque eu amo meu filho, e a que ponto o meu filho me ama de me passar por um constrangimento, porque ela estava extremamente constrangida. E é lógico que se alguém perguntar, ela vai dizer que não, que é filho dela. Mas assim, pessoal, eu também não acredito que Deus, que o Senhor, se engane na hora de colocar em nós o nosso sexo. Eu acho que Deus faz o homem é homem, mulher é mulher. Eu não acredito nessa coisa de que nasci no corpo errado. Eu não acredito nisso. Porque se fosse assim, eu como uma pessoa cristã, eu estaria dizendo que Deus errou. Né? E eu acho que a pessoa pode ser um homem com trejeitos afeminados, pode gostar de outro homem, e tá tudo bem. Pessoal, a gente não deve julgar amor, quem ama, quem gosta. Se gosta de homem, se gosta de mulher, entendeu? Isso já é um problema da pessoa, é um problema da religião que a pessoa segue ou que não segue. Eu tô falando enquanto sociedade, tá, pessoal? Então, assim, eu jamais vou desrespeitar uma pessoa que seja gay, que seja lésbica, jamais. Ou eu vou diminuir uma pessoa, jamais, pessoal, jamais. Agora, se ela tá fazendo certo ou errado com Deus, aí é problema dela, não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a minha doutrina, ela tem a dela, e a gente vai se dar bem, vai viver, vai conviver e tá tudo ótimo. Entendeu, pessoal? Agora, eu não gosto dessa coisa de respeito, acho que tem um show, acho tudo bacana. Mas eu não acho legal essa coisa de mudança de sexo, entendeu? Mas eu também não tenho que achar nada disso, porque não é comigo. Eu tô dando a minha opinião aqui, porque vocês perguntaram. Se fosse um filho meu, eu iria acolher. E se ele quisesse se vestir de mulher, eu ia ficar muito triste. Eu ia continuar amando meu filho, mas eu ia ficar muito triste. Mas muito triste mesmo. Agora, o fato dele ser um homem e gostar de outro homem? Não. Isso não... E se posicionar como homem. Porque ele nasceu homem. O fato dele gostar de outro homem, ok. Mas o fato dele querer se vestir de mulher, não gosto. Entendeu? Sei que vai causar polêmica aqui pra vocês, mas essa é a minha opinião, tá, pessoal? E eu super respeito. Eu tenho na minha família, meu irmão é gay, cara. Eu sou a pessoa que mais respeita. Mas meu irmão Cauã, tá, pessoal? Meu irmão Leno não é hétero, já claro aqui. Mas o meu irmão Lennon também é super de boa quanto a isso. A gente não tem preconceitos em relação a não vou me dar com gay, não gosto de gay. Ai, vamos botar... Não, nada disso. São seres humanos, são pessoas muito igual a todo mundo, só que tem opções diferentes, né? Então, assim, todo o respeito do mundo, pessoal. Eu, particularmente, respondendo aqui a pergunta da Júlia, eu daria total apoio ao meu filho. Só ficaria triste se ele quisesse mudar de sexo. Não deixaria de amar ele jamais. Mas não apoiaria a ele se vestir de mulher, ou a ele mudar de nome, ou a ele... Não, isso não, pessoal. Pode ser que daqui a 2 dias eu mude de ideia.
Hoje em dia, o meu pensamento em relação a isso é esse. É meu filho, eu amo, vou continuar amando, mas não vou apoiar aquilo que eu não acho certo, né? E eu não acho certo uma pessoa que nasceu no sexo feminino ficar andando de homem. Não acho certo uma pessoa que nasceu no sexo masculino acho que a pessoa pode não ter... Por exemplo, eu sou mulher, pessoal, eu não tenho muita vaidade, mas eu não vou me vestir de homem, né? Então, assim, é um assunto complexo, é uma polêmica. Eu dei a minha opinião aqui, eu espero que vocês respeitem e eu super apoio, super entendo a opinião de quem gosta, de quem se sente bem, entendeu? E assim, a gente tem que fazer na vida o que a gente se sente bem, né? A gente tem que ter o que a gente tem mais que ter é o caráter. Então, se você é hétero, se você é gay, se você é lésbica, se você tem caráter, você já tá meio caminho andado. Então é isso que eu penso. E respondendo a sua pergunta, eu acolheria e ele falaria, vamos assumir isso aí sim. Não tem que ficar escondido, você não é criminoso, você não fez nada de errado. Agora com linha, né, pessoal? Com postura, com... A gente não tem que engolir, a gente não tem que não é engolir, não, botar a goela abaixo dos outros uma coisa. Mas a gente tem que se impor. Não, eu sou gay, sou homem, sou gay, e tenho meu marido, tenho meu namorado, mas eu sou homem, eu sou o João e vou morrer João, entendeu? Mas na minha intimidade é minha intimidade, ninguém tem nada a ver com isso. E isso é uma maneira que eu penso, já sei que eu vou ser chamada de homofóbica, de maluca, de gorda doida, mas vocês estão me perguntando, pessoal, e eu não vou mentir para vocês, tá? Eu vou falar a verdade. Minha opinião. Então vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver quem é o nome aqui. Da Maria José. Maria José colocou: moro na Rocinha, porém tenho vergonha e digo, quando as pessoas me perguntam, que moro na Gávea. Mas que bobeira, Maria José, mulher, você mora num dos lugares mais famosos do mundo, você sabe, né? Pessoal, eu nunca morei em comunidade, né? Então, assim, eu não posso dizer como é que é, mas eu acho isso uma bobeira. Eu acho que, acabei de falar, o que interessa não é onde você mora, não é a sua condição sexual, não é a sua conta bancária, não é nada disso, pessoal. O que interessa é o seu caráter, a pessoa que você é. E se você tem caráter, você já tem tudo. Ninguém paga suas contas, a gente mora onde a gente pode, pessoal. Se você mora na Rocinha, primeiro você já mora num lugar famoso. Você mora na Rocinha, você não tem que ter vergonha disso. Vergonha é você roubar, é você ser mau caráter com as pessoas, é você jogar sujo, entendeu? Morar na Rocinha tu ainda tem que tirar uma onda que tu mora na Rocinha. Poxa, você vai em qualquer lugar aí da gringa, todo mundo sabe o que é. Rocinha, Pelé, qual é o outro, gente? E escola de samba. Não fica assim não, Maria José. Não sei se você sofreu alguma discriminação e por isso você tem vergonha, mas bola pra frente, minha filha. Tenha orgulho das suas raízes, da onde você veio, de quem você é, né? Onde é que você mora? Moro na Rocinha. E qual é o problema, né? Tá incomodado? Me dá um apartamento, me dá uma casa nova que eu vou morar. Não, pessoal, não tem isso não. Eu não sei se aqui você quis dizer a nível de bullying, né? Mas passa por cima disso, que você é muito pequeno, Maria José. Um beijo pra você, meu amor. Me convida pra ir aí na Rocinha tomar um café com você, gravar um Gorda na tua casa, que eu vou. Pode me convidar que eu vou. E vou ficar toda prosa. Então vamos lá, qual é a próxima? Deixa eu ver o nome. Laura Muniz. Quando você fará outro... Um beijo, Laura. Quando você fará outro encontro? Dessa vez eu quero ir, hein?
pode marcar na Zona Sul? Pode, pessoal. É assim, da outra vez que a gente fez o encontrinho, que foi o meu encontrinho com a Danda, inclusive, na época até a gente chamou também a Estrelinha, ela que não pôde ir porque estava trabalhando, e a GG Esquinha, né, longe, lá em Santa Catarina, não deu. A gente colocou 3 shoppings para fazerem uma enquete. Eu acho que a gente botou um lá na Tijuca, botamos o Sulacap e botamos o Norte Shopping. E aí vocês escolheram no Norte Shopping, por isso que a gente fez no Norte Shopping. Mas podemos armar sim. Eu agora, pessoal, eu vou demorar um tempinho para ir no Rio, mas a gente vai fazer um encontrinho também. A gente pode marcar um shopping na Zona Sul dessa vez, por que não? Né? Eu vou adorar, eu adoro. Pessoal, adoro bater um papo com vocês. Eu fiz, porque vocês estavam me pedindo muito, foi muito bacana. Aí chamei a Danda, pra Danda fazer junto comigo, chamei a Estrelinha, e a Estrelinha não pôde, mas a Danda pôde. Foi uma tarde, eu pelo menos amei, maravilhosa. E, gente, bateu muito papo, foi muito divertido, pessoal, muito. Vocês viram, é pena que o vídeo do encontrinho ficou meio cagado, né? Porque deu aquela mulher falando, deu tradução, mas enfim, ficou guardado nos nossos corações, foi muito bacana. E eu quero mandar um beijo para as minhas inscritas que foram lá, a Flávia, a Mônica, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas as que foram lá pelo menos por mim. Acho que tem uma também, tinham 2 Ana Paulas lá, uma era da seguidora da Danda e foi lá também me prestigiar, e a outra era minha. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que a união faz a força. A união sempre fez e sempre fará a força. Vou anotar, hein? Da próxima vez que eu vou fazer um encontrinho, eu vou botar uma opção na Zona Sul também. Tô anotando aqui no meu caderninho. Um beijo pra você, lindona. Deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta. Ah, tá. Tô meio perdida aqui, pessoal, que a pessoa enxerga. Quando você vai casar novamente? Já tem alguém? Essa pergunta é da Joana Silva. Joana Silva, um beijo. Ai, querido, eu não sei. Eu já disse aqui pra vocês que eu não estou fechada para nenhum relacionamento. Porém, contudo, não estou procurando, tá? Eu agora, geralmente, eu sempre entrava em site de relacionamento, de Facebook. Inclusive, esse meu ex eu conheci num site de relacionamento, no namoro do Facebook, ou então no Badoo. Tinder não, no Tinder eu nunca baixei não. E assim, pessoal, eu não fui muito, conheci algumas pessoas, mas eu acho que eu tenho que esperar o Papai do Céu mandar pra mim. Agora eu tô com isso. Agora ele vai chegar. Se tiver que chegar, ele vai chegar, e assim, é porque tem que ser. Sabe, eu cansei de ficar procurando e agora eu não vou mais procurar. Porém, pelo menos, pessoal, veja bem, estou falando no dia de hoje. Somos seres humanos que a gente muda de opinião. Aí amanhã ou depois estou eu lá no Badoo, no Tinder, e você, a gorda disse que não ia estar aqui, estava aqui. Então eu falo pelo dia de hoje. O dia de hoje, não. Eu tô muito bem, eu tô focada na minha saúde, eu tô focada no meu trabalho. É claro que se chegar uma pessoa para somar comigo, por que não? Tô aqui, aberta a possibilidade, mas procurar, não. Hoje, não. Quem sabe, né? Então vamos lá, para a próxima. Como é que é o nome? É a Joana Silva. Mandei beijo pra você, né, Joana Silva? Outro beijo. Aí aqui, o que você acha de pessoas ingratas? Já teve na sua vida? Dagmar Luz. Um beijo, Dagmar. Posso pular essa parte? Eu posso pular essa parte, eu prefiro pular, gente. Quem é que não teve pessoas ingratas na vida, né, pessoal? Quem é que não teve? Mas eu também fui muito abençoada com muitas pessoas que me fizeram muito bem, mas tive sim, muitas pessoas ingratas. Muita coisa.
A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Mas já tive sim. Abafo o caso. Próxima, Eliane, minha vizinha querida, Eliane. Um beijo pra você, meu amor. Como a Eliane é a minha seguidora, minha inscrita, é a number one. Porque ela vai ser sempre a número um, gente. Eliane, como eu gosto da Eliane, um beijo pra você, pro seu esposo, pros seus cunhados, pros bichinhos. A gente tá sempre se falando no Zap, se encontra no mercado. Deixa eu ver aqui o que ela falou. Você não pensa em entrar na academia e fazer musculação? Então, Eliane, eu penso sim. Só que nesse momento eu não posso nem fazer musculação nem entrar na academia. Porque como eu tô muito pesada, eu tenho que começar com exercícios mais leves, de baixo impacto, para poder preparar o meu corpo, né, meus músculos, minha coluna, para depois poder fazer uma coisa com mais impacto. Então, por isso que eu tô fazendo os exercícios em casa, acompanhada da minha personal. Um beijo para Dilane, a queridona. E por enquanto ainda estou fazendo até sentada, né? Por conta do meu peso de abdômen e tal, porque assim, não é legal a gente fazer um exercício para a gente ficar com dores articulares. A gente pode até ficar com dor muscular, que é até bom, sinal de que o exercício está fazendo efeito. Mas depois ficar com dor na coluna, nas articulações, não é legal. Então, tem todo um passo a passo, mas eu tenho vontade sim. Vou chegar lá. Um beijo, meu amor. Papai do céu abençoe. A Kelly Malerba. Um beijo, Kelly Malerba. Ou Malerba, não sei. Ela botou assim: Catarina, quando vier para São Paulo, pretende fazer um encontrinho? Beijos. Com certeza, eu acho que a maioria das minhas inscritas são de São Paulo. Eu tenho muita vontade de fazer um encontrinho em São Paulo, e quando eu for em São Paulo, eu vou fazer e já sei até aonde eu vou fazer, mas isso é segredo, é surpresa. Um beijo, meu amor, obrigada. A gente vai se encontrar, com certeza. Americana.29. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Se o mundo fosse acabar amanhã, eu gostaria de estar com todo mundo que eu amo. Talvez eu não conseguisse, mas com a minha mãe, com os meus bichos, eu não iria abrir mão. Eu queria passar as minhas últimas horas com todo mundo que eu amo. Se eu pudesse, eu botava todo mundo aqui dentro de casa e passaria as minhas últimas horas. Mas eu sei que talvez isso não fosse possível. Mas com a minha mãe e com os meus bichinhos aqui na minha casinha, com certeza. Um beijo, querida, pra você, americana. Ela botou: se o mundo fosse acabar, o que você faria hoje? Ficaria em casa, na minha casa, com a minha mãe, com os meus bichinhos, curtindo assim os últimos, abraçadinho assim com eles, todo mundo num quartinho em cima da cama, deitadinho assim, juntinho. Era o que eu faria. Quero mais.mc. Um beijo, quero mais.mc. Me chamo Rosângela Martins. Como está a disposição depois da mudança de hábitos? Melhorou bastante, Rosângela. Muita coisa, Rosângela. Melhorou meu sono, melhorou muita coisa. E ainda tem muita coisa para mudar, porque eu tava mesmo no fundo do poço. Então, é que nem eu disse, eu tô querendo sair. Eu já tô bem na bordinha do poço. Mas mudou muito, mudou tudo. Mudou tudo. Obrigada pela pergunta, querida. Jéssica Willis, 306. Eu adoro você, adoro ver seus vídeos, beijos. Jéssica, que linda, meu amor. Um beijo, papai do céu abençoe. Eu adoro quando vocês adoram. Eu faço isso aqui pensando muito em vocês, se vocês vão gostar, se vocês vão curtir, de cada vez saber um pouquinho mais da gorda. Agora, uma pessoa muito especial também, minha amiga querida, Gesca. Ela botou pra mim: como lidar com os desafios diários sem desanimar? Um beijo, meu amor. Papai do céu te abençoe. Você é uma filhota que Deus me deu, emprestada.
Olha, Gegesca, os desafios diários são sempre muito difíceis, né? Mas a gente tem que ter fé, fé e fé. Aí depois que você tiver 3 vezes fé, você tem que se movimentar para poder resolver, né? Porque só a fé não adianta. Você tem que ter iniciativa, você tem que se movimentar, você tem que muitas vezes sair da sua zona de conforto para tentar resolver. Muitas vezes a gente consegue, outras vezes a gente não consegue, mas aí dentro da gente a gente tem a sensação: fiz tudo o que eu podia, esgotei todas as possibilidades, não consegui resolver, mas a minha parte eu fiz, né? Porque Papai do Céu fala: faça a sua parte que eu vou te ajudar. Agora você tem que fazer a sua parte também. E os desafios são sempre surpresas, né, na vida da gente, mas a gente vai driblando, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E assim, eu falo isso pra vocês, falando isso pra mim também, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu quero tudo no meu tempo, e eu tô aprendendo. Papai do Céu tem me ensinado que é tudo no tempo dele, não é no meu tempo, mas é sobre isso. Um beijo, meu amor, te amo. A minha amiga querida Fátima Francischetti, só agradecer pela sua amizade, amiga linda, por dentro e por fora, meu amor. Como eu gosto de você, como eu te amo. Te cacei, te achei. É assim quando a gente se gosta. Obrigada, Fátima. Obrigada de coração, meu amor, pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência, por estar sempre aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Papai do Céu abençoe. Adriana Helena, ela botou aqui: um beijo, Adriana, pra você. Oi, Catarina, meu amor, não tenho pergunta, sou de Campinas, eu e minha filha te amamos. Ai, que lindo. Gente, olha só, é um monte de recado aqui, ó. Vocês capricharam. Um beijo pra Campinas, um beijo pra Adriana, um beijo pra filhota dela. Eu também amo muito vocês, meu amor. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Eu sou muito, muito, muito grata. Ana Paula K. Ana Paula tá lá no nosso grupo do livro. É a gordinha na contramão. O pessoal tá tudo no digital e eu tô querendo ler ali. E tem um monte de gente assim. Vamos botar marcha nesse grupo do livro. Já foi formado, viu, pessoal? E agora a gente vai com tudo. A Ana Paula botou assim: qual tipo de filme que você mais gosta? Eu adoro ação. Um abraço. Eu gosto de drama, gosto de filmes de casos reais, gosto de suspense. Eu gosto de todos. Eu só não gosto e não assisto filme de terror, porque filme de terror me bota uma adrenalina sem necessidade. Eu tava vendo uma vez não sei se era psicólogo, psiquiatra falando. Eu gostava de ver quando eu era mais nova. Aí comecei com aqueles filmes, né, Jogos Mortais, pessoal. Eu assisti alguns. Depois que terminava o filme, eu tava numa adrenalina. Eu tinha uma noite péssima de sono, eu sonhava, eu me batia, sabe? Aí eu falei assim, eu já percebia que aquilo não me fazia bem. E depois, já tem uns anos isso, depois que eu vi não sei se era psicólogo, se era psiquiatra, uma reportagem ele falando que tem certas coisas que dão gatilhos na gente e às vezes a gente não vê os sinais que o corpo da gente dá. E aí ele citou uma lista de coisas, inclusive filmes e séries de terror, que foi o que ele falou: você geralmente vai ver isso à noite, geralmente é à noite. Não é uma regra, mas geralmente é. Aí o que acontece? Você joga adrenalina no teu corpo, joga. Para uma pessoa que tem ansiedade que nem eu, nossa, aí você fica aquele nervoso, né, naqueles sustos que a gente toma. E tem pessoas que quando passam por essa situação gostam, acham engraçado, se divertem. Eu tenho horror, eu tenho pavor. Então eu ficava assim, meu Deus. Aí acabava o filme, eu tava que nem uma idiota, passando mal, nervosa, minhas carnes tremendo, sem sono, aí sonhava. E depois eu falei assim, mas que idiota que eu sou. Gente, isso não é prazer. Isso é massacre, eu tô me massacrando, né? Não, isso não é legal. Então a partir daí eu não vi mais filme de terror. E o mesmo aconteceu com os repórteres. Os repórteres foi depois, né? Os repórteres da televisão.
A gente sabe que eu tô nas redes sociais, então a gente vê certas coisas. Mas, pessoal, eu tenho horror a notícias assim. Então, quando eu sei, é porque é alguma coisa que tá muito falada, eu não leio notícia porque aquilo me faz mal. Aquilo me deixa... minha mãe fala assim, você vai ficar alienada, não tem problema. Eu quero ficar alienada, mas não quero passar mal, não quero ter crise de ansiedade, pânico, porque essas coisas me dão gatilho. Entendeu? Pessoal, é gatilho pra filme de terror, é gatilho pra negócio de reportagem de coisas horrorosas, é gatilho pra papo de doença, todas as vezes que eu tenho que ir pro hospital, pra posto de saúde, isso me traz gatilho. Cemitério, esses lugares assim, infelizmente às vezes a gente tem que ir, mas assim, sabe, é uma coisa que se eu puder eu não vou, eu só vou quando não tem jeito mesmo. Então são coisas porque eu fico com aquilo na minha cabeça, entendeu? Então tipo assim, o último enterro que eu fui foi do meu pai, não tinha como eu não ir, né? Então assim, meu pai biológico. E assim, não existe, é sempre aquela sensação de quando você chega naquele lugar que você vai sofrer, que você vai chorar, que você vai, sabe? Eu não consigo lidar com isso numa boa, eu não consigo entrar num cemitério ou num hospital como quem entra numa floricultura ou numa livraria, entendeu? Então assim, eu evito o máximo que eu posso, mas às vezes não tem como, a gente precisa ir, mas assim, ao longo dos meus 46 anos, tudo que eu vejo que me traz sofrimento, que me dá gatilho, eu vou eliminando da minha vida. Eu aprendi a ler esses sinais, coisas que eu não sabia, entendeu? A gente precisa estar atento ao nosso corpo. Eu gosto de ver palhaçada, eu gosto de ver coisa pra eu rir, entendeu, pessoal? Porque aí eu fico leve. E cada um é cada um. E eu não tô dizendo que ver filme de terror é errado, não, tá, gente? Tem gente que adora, acha o maior barato, morre de rir. E aquilo até relaxa a pessoa. Tô falando que eu, Catarina, não gosto. E, gente, deixa eu acelerar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer uma parte 2, hein, pessoal? Eu acho que eu vou ter que fazer. Deixa eu ver aqui a outra caixinha de perguntas. Porque eu botei 2 caixinhas, né, pessoal? Aí uma eu já respondi e tem outra, pessoal. Tem outra. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Procurando aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos tentar ir mais rápido, né, pessoal? Porque aqui só tem 4 perguntinhas. Vamos embora. Danda, minha amiga Danda, um beijo, Danda, pra você. Botou: o que você deseja de coração para o seu futuro? O que eu desejo de coração para o meu futuro é poder viver do YouTube, é poder regularizar minha saúde, é poder dar uma velhice tranquila para minha mãe, fazendo os mimos que ela tem vontade, que eu sei que ela tem. E é isso, me estabilizar, né, financeiramente, cuidar da minha saúde e cuidar do meu maior bem, que é a minha mãe. Esse são os desejos do meu coração para o futuro. Com certeza absoluta são esses. Obrigada, Dandinha. Beijo. A C Manteiga botou: oi, uma curiosidade, você já convidou sua mãe para ir à igreja? Conta um pouquinho para nós. Beijo. Já convidei várias vezes em festividades, em outras situações, e eu acredito que uma hora ou outra ela vá. Não para se tornar evangélica, porque a minha mãe, ela é católica, não praticante, e ela não... A gente tem um respeito, sabe, pessoal? Ela me dá força, eu dou força para ela, e assim, eu quero que a minha mãe possa chegar para mim um dia e dizer assim: eu quero ir na igreja com você. Independente se eu vou chamar ou não, eu quero que ela veja em mim a minha transformação, para que ela tenha curiosidade de conhecer a minha igreja. Então é esse processo. Mas eu já chamei agora na festa junina mesmo, e ela com certeza iria, porque a minha mãe, qualquer lugar que... A minha mãe não tem preconceito com religião também não, pessoal. Ela só não tá saindo de casa muito por conta dos meus cachorrinhos, que já estão velhinhos, e tem a Lara. A Lara chora muito se ficar sem ela, sabe? Onde ela tá, a Lara tá. Então, assim, tá
precisa de ajuda para levantar. Então minha mãe meio que tá meio presa por conta disso. Mas é isso, né? Os nossos bichinhos envelhecem, são quando eles mais precisam da gente, que a gente precisa dar esse amor e esse carinho para ele. Aí aqui o Cal botou: você sempre foi, meu irmão, outro beijo para você. Você sempre foi evangélica? Não, eu tive uma criação católica, fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fui crismada, fiz grupo jovem, participei de um grupo da Igreja Católica chamado Comunhão e Libertação, e foi muito bacana. E depois disso eu fui para um negócio, eu não sei se fala, se é uma religião, mas tipo kardecismo, chamava Ramatiz. Eu frequentei o Ramatiz lá, era na Tijuca onde eu morava. Depois eu frequentei muito tempo um centro de Umbanda, mas sempre na assistência, tá, pessoal? A minha irmã que faleceu, fazia parte, inclusive, desse centro, e a gente frequentou muitos anos lá. E aí, depois que eu vim para Saquarema, eu meio que fiquei sem religião, e aí eu fui para o kardecismo, onde eu fui muito bem recebida, onde eu fui muito bem amparada, e eu fiquei bastante tempo lá, acho uns 4 anos, estudando, né, num centro kardecista, e foi muito bacana. E foram pessoas que eu vou levar para minha vida toda. E depois chegou num momento que não era mais aquilo, eu estava sentindo falta. Já contei para vocês como é que eu me converti. E aí há 2 anos eu tô na igreja evangélica e tô amando, tô gostando demais. Então tá respondido. E Adriana Helena, outra pergunta. Beijo, Adriana. Para encerrar, hein, pessoal? Só para dizer te amo, ainda vou te visitar, conheço o Rio, mas Saquarema ainda não. Daí vou te ver. Adriana, meu amor. Adriana Helena, um beijo. Pessoal, respondi vocês todos, acho que eram 21 perguntas. Desculpa, mas eu sou essa pessoa que fala mesmo. E obrigada, desculpa se eu falei alguma coisa aí pra vocês que vocês não gostaram, mas eu fui sincera. E é isso, pessoal, amo vocês demais, mas demais, vocês não imaginam o quanto. Obrigada pelas mensagens maravilhosas no vídeo de ontem, pessoal, vocês são incríveis. Eu acho que a gente tem uma troca muito boa, né? Olho no olho, honestidade, é isso aí, pessoal. Um beijo gigante para vocês, que o Papai do Céu abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau!